Depois do próprio Deus, Satanás é provavelmente a segunda figura mais popular quando se trata de religião. Há muitas referências a Satanás em várias escrituras, contudo, elas são bastante vagas, incompletas e muitas vezes confusas. Essa misteriosa figura atraiu a atenção de muita gente e sempre que há uma calamidade ou desastre de qualquer tipo, a culpa é geralmente atribuída a ele. Mas como pode um desastre ser obra de Satanás? A Bíblia passa por diversas contradições e veremos nesse vídeo algumas histórias bíblicas que provocam mais dúvidas do que respostas sobre o demônio. Ele era a serpente do Éden? Você deve estar familiarizado com a história contada em Gênesis de Eva comendo o fruto proibido. No entanto, ela foi instigada a fazer aquilo por uma serpente falante. Essa serpente é interpretada por muitos como sendo o próprio Satanás. Mas não há referências a esse fato na Bíblia. Basicamente, todos dizem isso porque a serpente falante tem semelhanças com Satã. Na história original de Gênesis, a serpente era conhecida como a fera mais inteligente do campo. De acordo com muitos estudiosos bíblicos, a ideia de Satanás não tinha sido desenvolvida quando Gênesis foi escrito. Mas também é dito que a serpente foi amaldiçoada para rastejar em seu ventre por toda a eternidade. Se Lúcifer, o Satã, era a serpente, ele não deveria estar rastejando em seu ventre? Satanás atraiu Davi para fazer um censo? Deus estava zangado com o rei Davi de Israel e o encoraja a realizar um censo em seu reino, ou seja, fazer a contagem de homens, mulheres e crianças. Depois do censo realizado com sucesso, Davi percebe que aquilo que ele fez era um pecado e a ira de Deus cai sobre seu reino. Mas se o censo era pecaminoso, então por que Deus o incitou a fazer? Há duas passagens contraditórias na Bíblia afirmando que Deus e Satã pediram ao rei Davi que fizesse o censo. Em outra interpretação, os judeus no momento do seu exílio na Babilônia foram influenciados pelo zoroastrismo. Nessa religião, o bem e o mal são forças opostas que desempenham um papel vital na prática da religião. Os autores das crônicas podem ter sido influenciados por essas crenças e podem ter mudado a história para culpar Satanás. Qual o verdadeiro nome de Satanás? Em hebraico, Satanás significa acusador ou adversário. O Velho Testamento nunca usou isso para se referir a Lúcifer, mas é muitas vezes dirigido a seres humanos. Por exemplo, o rei de Rezon, na Síria, é dito ser um Satanás de Salomão. O outro nome seria Diabo, que significa acusador e pode ser traduzido como Satanás em grego. Mas o nome de Satanás não pode ser Lúcifer, que de acordo com a Bíblia significa estrela da manhã, que foi usada apenas uma vez para o rei da Babilônia. O mistério permanece desconhecido. Ele é realmente o rei do inferno? Sempre que pensamos nessa entidade maligna, imaginamos que ele está sentado em algum trono espinhoso torturando pobres almas. Mas, de acordo com a Bíblia, Satanás é condenado a acabar no inferno após o dia do juízo final. Então, como que a ideia de Satanás governar o inferno se tornou tão popular? Não há uma resposta correta para esse mistério. Quanto poder Satanás realmente tem? Nos últimos tempos, as maldades que seriam sido praticadas por ele têm sido popularizadas, e com isso, muitos pensam que ele tem extremo poder. Em contrapartida, de acordo com o Velho Testamento, Satanás precisa da permissão do próprio Deus para usar qualquer um de seus poderes. No Novo Testamento, ele possui o único poder da tentação. Por exemplo, quando Jesus estava com fome, Satanás tentou tentá-lo a transformar as pedras em pão, mas não fez sozinho. Por quê? Não era permitido ou era incapaz? Há uma história contraditória em Marcos 5 e Lucas 8, onde Jesus expulsou demônios de 2 homens. Isso significa que Satanás ou seus demônios tinham o poder de possuir o povo. Enfim, muitas dúvidas, e esse vídeo principalmente é para atiçar a sua curiosidade. Pergunte mais, questione mais. Esse mundo
tem mais mistérios do que você pensa. Até a próxima. Obrigado.